As primeiras faculdades de Direito do Brasil foram criadas em 1827, em São Paulo e Recife. Desde então, o ensino jurídico se expande. Estudar direito era visto como algo de muito prestígio, e o ambiente da faculdade era ocupado por homens brancos da aristocracia que buscavam afirmar seu status. Ao longo do tempo, foi sendo ampliado o acesso ao ensino jurídico, e na década de 90 houve um boom dos cursos privados de direito no Brasil, que continua a se manifestar em uma lógica empresarial, e os efeitos disso são, por exemplo, o fato de que de 2001 para 2011, o negócio da educação jurídica triplicou. Nesse contexto, a densidade de advogados aumentou consideravelmente, já que grupos que antes não tinham acesso ao ensino jurídico passaram a acessá-lo. A ampliação do ensino jurídico fez com que o número de profissionais da área crescesse e, consequentemente, acelerou o ritmo de entrada de mulheres. O estudo de Ethan Michelson, feito em 2012, pela análise da realidade de 78 países, encontrou uma relação direta entre densidade de população por advogados e o crescimento do número de advogadas. Ele percebeu que a maioria dos países com 30% ou mais de participação feminina na advocacia, índice que o Brasil alcançou nos anos 90, tem densidades menores que 2.000 habitantes por advogado. Dessa forma, é inegável que o crescimento do corpo discente possibilitou que ele fosse composto de muitas mulheres, apesar disso não significar igualdade no mercado de trabalho. Mas isso não se vê na composição do professorado. Nas décadas de 60 e 70, algumas poucas mulheres ocupavam cargos de docência no Brasil, como Maria Helena Diniz e Esther de Figueiredo Ferraz. Mas esse pioneirismo não representou uma multiplicação da participação feminina no ensino jurídico. Somente recentemente a inclusão de mulheres na docência ganhou expressão, e ainda assim é necessário que elas lidem com uma cultura jurídica acadêmica que relaciona a autoridade e o profissionalismo à masculinidade. A maioria das análises internacionais sobre a expansão da participação feminina na docência do direito enfatiza a segregação, a incorporação de mulheres em posições subalternas no meio acadêmico e a reprodução na carreira dos estereótipos de gênero da vida privada, concentrando professoras em disciplinas vistas como femininas. Em 2012, 38,4% dos professores de direito no Brasil eram mulheres, mas com a ampliação da presença feminina, o poder que os professores detinham nas universidades foi transferido para os executivos das corporações de ensino e os homens passaram a ocupar esses cargos. Sendo assim, a interseccionalidade contribui para descentrar o ensino do direito e deslocar a produção canônica de conhecimento, mas ainda assim ocorre uma estratificação profissional que reordena as desigualdades ao invés de erradicá-las. Agora, depois dessa brilhante fala da Sofia sobre ensino jurídico no Brasil, eu vou falar um pouco sobre o mercado profissional na área do direito. É muito interessante perceber como que a mentalidade e a perspectiva profissional dos alunos vai mudando muito durante o curso. É muito comum o aluno, no primeiro semestre, dizer que quer ser defensor, que quer ser ministro do STF ou do STJ, enfim. Mas muitos, ao final da faculdade, se conseguirem um emprego que pague uns R$2.000, independente da área que seja, já está muito bom, né? Sobre essa vontade de fazer direito, muitos alunos escolhem essa área na perspectiva de mudar de vida, né? Tanto uma mudança financeira, que os cursos como de Direito, Engenharia e Medicina passam essa ideia de ser uma oportunidade da pessoa mudar de vida financeiramente, como até mesmo a busca por um status social, né? Muitos buscam o direito por um melhor reconhecimento social, né? E, além disso, o que também chama atenção é a plasticidade do direito. O direito é uma área muito ampla, com diversas possibilidades. Então, com isso, principalmente devido à profissionalização precoce, em que os adolescentes são convocados muito cedo a escolherem uma área de atuação, eles acabam escolhendo o direito por esses motivos, né? O porquê de estudar direito está muito articulado, tanto com essa ideia de que eu não sei o que eu vou fazer direito porque é uma área muito ampla, como também com eu não sei o que eu quero, então eu vou fazer direito por ser uma área muito ampla e aí depois eu vejo direito o que eu quero. Basicamente, quando a pessoa se forma em direito e pretende atuar na área, ela tem 3 opções: concurso público, advocacia ou magistério. Sobre o concurso, o funcionalismo público é muito atrativo no Brasil, principalmente pela remuneração e estabilidade. Não à toa,
10% da população brasileira é concurseira. Certamente muitos são bacharéis em direito. Porém, essa realidade é cruel. 90% dos concurseiros não são aprovados. E observando o funcionalismo público da perspectiva de gênero, mesmo como maioria no serviço público, as mulheres ainda têm cargos inferiores. Elas ocupam 55% das vagas nas esferas federal, estadual e municipal, mas em cargos que recebem menos. O salário médio de uma funcionária pública é 25% menor do que o dos homens. Sobre a advocacia, o número de advogados está aumentando estrondosamente. O Brasil já tem mais de 1 milhão de advogados. É cerca de um advogado para cada 174 habitantes. Esse é o resultado de um país com 1.701 faculdades de direito. Sobre a questão de gênero nesse ramo, uma pesquisa de 2014 do Observatório do Ensino do Direito apontou que, à época, 54,9% dos alunos eram do gênero feminino. Essa tendência foi observada na Faculdade de Direito da FGV de São Paulo. Lá, a média dos últimos 10 anos dos candidatos que prestaram o vestibular também é formada prioritariamente por mulheres, com 61% de candidatas. A pesquisa sobre diversidade de gênero em escritórios de advocacia do Brasil mostra que as mulheres representam pouco mais de 1/3 do quadro de sócios de capital. Já na composição geral dos escritórios, 57% dos profissionais é do sexo feminino. E embora a gente esteja vendo as mulheres fazendo faculdade e predominando nos quadros da OAB, o que ainda não se nota é a mesma proporção em cargos de liderança dentro da área jurídica. A falta de líderes mulheres é o resultado de um machismo estrutural, de uma desigualdade sistêmica. Mas parece que isso tem mudado com as novas gerações. Por último, o aluno que se forma em Direito pode seguir para o magistério. Certamente, nenhum aluno entra para a faculdade de Direito pensando em ser professor, mas acaba se identificando com isso pelo meio do caminho. Infelizmente, o campo de estudo, principalmente na área das humanas aqui no Brasil, não é valorizado. Além do governo cortar verba para pesquisas na área, se tem um estigma sobre os professores. Com certeza, muitos professores universitários já ouviram: você só dá aula ou faz mais alguma coisa? Se tem a cultura de achar que os bons professores são os que atuam praticando o direito, como os que são juízes e dão aula, os que são defensores e dão aula, mas acredito que cada vez mais os professores com dedicação exclusiva à universidade serão mais valorizados. A partir dos dados trazidos pelo Diogo, é possível afirmar que no curso de Direito as mulheres podem chegar a constituir maioria. Apesar disso, quando se fala do mercado de trabalho, existe uma estratificação em relação às carreiras que são constituídas a partir do gênero. Nesse sentido, há uma contribuição muito importante da historiadora norte-americana Joan Scott, que afirma: a segregação no mercado de trabalho é parte do processo de construção binária do gênero e das relações de poder que engendram. Nesse sentido, Estado, Direito e Mercado estão intrinsecamente ligados e são transpassados pela construção social do gênero. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aponta que existem atualmente cerca de 46% de advogados inscritas na OAB. Além disso, dados coletados no estado de São Paulo pelo pesquisador Regis Bonelli em 2011 mostram que as mulheres constituíam minoria entre os juízes de primeira instância no Tribunal de Justiça, na segunda instância entre os desembargadores empossados e também no Ministério Público. Já na Defensoria e na Procuradoria-Geral, elas representavam maioria. Esses dados demonstram estratificação por gênero dentro do mercado de trabalho, uma vez que os homens são a imensa maioria em cargos de maior prestígio. A relação entre gênero e mercado é marcada por uma série de contradições que não são debatidas. Um exemplo é o fato das diferenças entre os gêneros não serem levadas em consideração em relação a uma intersecção entre as relações familiares, como a maternidade, por exemplo, e a carreira. O modelo idealizado não vê contradição em provocar que funcionárias levem trabalho para casa, mas impedir o inverso, de analisar as peculiaridades dos assuntos da vida pessoal das mulheres no ambiente profissional. Assim, essa compreensão e a exigência da dedicação integral ao trabalho funcionam como uma barreira para a ascensão de mulheres em certas carreiras jurídicas. Ao falar da desigualdade sistêmica dentro do mercado de trabalho,
É importante ressaltar que essas desigualdades podem ser acentuadas, levando em consideração os fatores raça e classe, o que pode aumentar as disparidades salariais e também a distribuição por gênero e raça dentro das carreiras jurídicas. Em suma, o que ocorre hoje em dia é o estigma das mulheres em relação à carreira jurídica. A visão do feminino dentro do mercado de trabalho possibilita que a progressão nas carreiras públicas crie obstáculos maiores para as mulheres do que para os homens, devido à dupla jornada de trabalho e lar. Claro, dados apontam que de 1990 para cá, tais estatísticas vêm sendo alteradas, mas ainda assim, o número de associadas e sócias dentro da advocacia ainda espanta para esse desafio. Embora a lógica profissional tenha se hibridizado com outras lógicas competidoras, continua predominando o discurso de que na profissão o que conta é expertise e que a competência técnica precisa neutralizar diferenças para dar centralidade ao saber. Mas na prática, visões relacionadas à imagem de gênero construída socialmente ainda predominam em função da capacidade. O ingresso das mulheres foi maior nas profissões que incorporam funções relacionadas aos cuidados, assumindo atividades rotineiras e pouco especializadas. Isso torna claro que o desafio e o conflito entre gênero ainda é predominante. Quando se fala de maternidade, a progressão nas carreiras públicas que demandam mobilidade espacial cria obstáculos maiores para as mulheres com filhos do que para os homens, o que intensifica ainda mais a desigualdade dentro do mercado de trabalho, o que em tese não deveria ser assim. Dessa forma, embora se tenha observado mudanças na fronteira entre o trabalho e a casa, na redistribuição dos cuidados domésticos entre cônjuges que planejam juntos suas carreiras no mundo do direito, bem como a reprodução da família, parece mais apropriado para esse universo falar do deslocamento dos códigos ou das responsabilidades de gênero do que se desfazer da imagem de gênero já feita. O deslocamento da fronteira entre profissão e vida familiar ocorre especialmente com o adesamento da participação feminina nas carreiras, provocando inclusive conflitos geracionais entre mulheres profissionais. Várias daquelas que desbravam suas áreas de atuação deram prioridade a deixar na subjetividade a diferença de gênero, mobilizando-se para empenhar o trabalho tal como os homens, manuseando suas formas de sentir a profissão para mantê-la no centro da sua atividade. Isso só reforça o estereótipo dentro do direito e como isso afetou a forma de atuação dentro da profissão. Diante disso, o caminho é o debate acerca desse mito da neutralidade na esfera jurídica, pois para que a questão de desigualdade de gênero possa ser resolvida, primeiro ela precisa ser reconhecida. O aumento e inserção da mulher no mercado de trabalho, além de permitir um ambiente mais plural, sem dúvidas vai promover a igualdade e a mudança de mentalidade dentro do estigma do direito.